E aí, galerinha, tranquilo? Bora continuar aqui com as aulas. Muitas vezes, por exemplo, vamos colocar aqui nem lá na parte da pontuação que nem na aula passada. Eu vou colocar aqui vitórias, CFC. Aí, por exemplo, eu venci uma no dia, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, né? Executando aqui, se eu chamar vitórias de novo, eu tenho esses números. Só que, por exemplo, se a gente precisar nomear esses benditos, como assim? Se uma pessoa simplesmente escreve vitórias e vê esses números, não vão ter muita noção de quais dados que elas estão vendo, né? Se é proveniente de segunda, se é de terça-feira, ou alguma coisa do tipo. O que a gente faz? A gente nomeia esses benditos. Como assim? Eu vou colocar, por exemplo, um outro vetor chamado nomes semana e vou criar um outro vetor colocando os nomes segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por exemplo, executei, eu já tenho. Inclusive, se eu colocar aqui nomes semanas só e executar, ó, ele vai sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora, para eu poder nomear essa variável, que por exemplo é a variável vitórias, eu faço como? Eu coloco isso daqui, ó, vitórias, names, vitórias e atribuo o nomes semana. Agora, se eu chamar a variável vitórias, olha aí, ó, agora ela está nomeada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E tem um quinto, olha aí, ó. Quando não tem, eles simplesmente colocam NA. Então eu vou colocar aqui sábado. E vou renomear ele. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer isso daqui, eu vou selecionar tudo, ok? E eu quisesse colocar desse jeito, vitórias, e colocasse assim, funciona? Vamos ver? E eu vou chamar o vitórias novamente. Olha aí, ó, funcionou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos colocar um outro vetor. Por exemplo, eu vou chamar ele de x, que eu estou com preguiça de pensar no nome. E eu vou fazer um vetor do 1 ao 10, por exemplo. Desse jeito aqui ele cria, tá? Do 1 ao 10. Inclusive, se eu chamar o x aqui, ó, opa, lógico, se eu não executar o código, ele não vai. X, ó, vai do 1 ao 10. Se eu fizesse isso daqui, names x, e atribuísse um vetor, por exemplo, ímpar, par. Como que ele vai ficar? Vamos ver? Se eu colocar aqui um x, ó, ele não vai preencher todos. Então, a gente tem que tomar cuidado que na hora que formos preencher o nome, né, vamos colocar o nome do vetor, ele tem que ter o tamanho certo. Pode ter até menos, ok? Agora, se porventura, vamos fazer um outro teste. Eu vou criar o mesmo vetor, ok? Então, eu vou só fazer aqui um comentário falando que não completa os nomes, só nomeia os dois primeiros, ok? E agora se eu fizesse isso daqui, ó, eu vou renomear o x, ok? Vou passar por cima do x, vou colocar somente 2, ok? E agora eu vou fazer assim, ó, names x recebe um vetor com par, sei lá, ímpar, par e blé. Pronto. Só para poder ver o que vai acontecer. Olha aí, ó, ele reclama. Tem que ter no mínimo, tem que ser menor ou tem que ter o mesmo comprimento de x, porque senão ele dá erro. Erro. Mais nomes que o tamanho do vetor a ser nomeado. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado em cima disso. Ah, e a partir do momento que a gente nomeia um vetor, por exemplo aqui vitórias,
partir do momento que a gente nomeia, agora pode selecionar valores por número e por nome. Como assim? Por exemplo, se eu pegar aqui vitórias, eu colocar, por exemplo, 2, ele vai voltar terça. Só que se eu pegar esse daqui, ó, vitórias, opa, puxa, terça, opa, aqui, ele também busca. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, selecionar outros tipos de dados dentro do vetor? Bem, isso vai ficar para uma próxima aula que eu vou falar um pouco mais só sobre seleções. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter gostado. Curte, compartilha, é nóis. Até mais.